Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um estudo bem interessante de como nós podemos conduzir a nossa família à presença do Senhor. Nós vamos falar daquele preparo que nós devemos ter para ouvir a palavra de Deus. Então, convido os irmãos a vir comigo para que possamos, então, aprender um pouco mais a respeito deste caminhar com Deus na presença do Senhor. Então, nós vamos falar sobre a família na igreja, ouvindo os sermões. Então, como que nós podemos nos preparar para ouvir os sermões? Então, a importância da pregação. Poucas pessoas ouvem bem os sermões. Diz muitos, Calvino afirmava muito isso, de que 20% das pessoas que o ouviam saíam de lá com a total compreensão do que foi pregado e mais do que isso, prontos para praticar estas verdades. Então, poucas pessoas ouvem bem os sermões. E quando nós ouvimos isso, alguma crítica com relação ao como as pessoas ouvem bem os sermões, naturalmente, nós tendemos a pensar em outras pessoas. Nós nunca nos colocamos dentre estas pessoas que não dão ouvido aos sermões. Então é importante nós refletirmos a respeito disso. Será que eu estou me preparando corretamente para ir à igreja? Será que eu estou com a mente totalmente aberta para ouvir a palavra do Senhor? Será que eu estou reconhecendo o quão miserável eu sou e o quanto que eu preciso desta palavra? Então, estas coisas devem estar na nossa cabeça. Calvino ele diz o seguinte: se um mesmo sermão for pregado, digamos, a 100 pessoas, 20 o recebem com pronta obediência de fé, enquanto o restante o julga sem valor, ou ri, ou ridiculariza, ou aborrece. Percebe que ele não está falando de compreender o sermão ou não. Ele está falando da disposição do coração em receber aquele sermão. A pessoa recebe, o restante o julga sem valor, no sentido de que isso não é para mim, isso serve para outras pessoas. Outros dão risada, e no nosso tempo isso é muito comum, pois as pessoas falam assim, nos nossos dias ainda isso faz sentido? Isso daí foi escrito para muito tempo atrás. Será que isso faz sentido nos dias de hoje? Então ridiculariza, acha graça, acha infantil muitas vezes, primitivo alguns outros. Mas tudo isso é uma demonstração de pura arrogância e soberba e que nós devemos então prestar atenção. E outros, piores ainda, o aborrece, fica, não gostei do que falou, não gostei do que pregou, eu não gostei destas afirmações, eu não acho que é bem assim, e sai de lá, mas aquilo, pela graça de Deus, nós esperamos que venha encontrar um solo fértil no coração e não ficar na mente. Mas essa é a afirmação de Calvino e é muito contundente. Por isso que nós devemos, a importância da pregação, devemos estar preparados para ouvir a palavra de Deus. Devemos ouvir adequadamente. A pregação, meus irmãos, é o meio que Deus usa para outorgar salvação e bênção. Por meio da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é que o nosso coração é preparado dia a dia. Muitas vezes já aconteceu de pregar o Evangelho e preguei, a pessoa se aborreceu, a pessoa achou infantil, a pessoa me ridicularizou, falou que aquilo ridicularizou o que eu estava falando, falando que aquilo não servia, que isso daí já fazia muito tempo, que hoje não é bem assim as coisas. E curiosamente, essas mesmas pessoas que debocharam, que riram, que ignoraram aquilo que eu estava falando, após um determinado tempo ouvindo a palavra de Deus, elas chegam a mim e falam assim: Arthur, antes você dizia e eu dava pouca atenção, eu não acreditava,
Na verdade, eu achava até que você era meio bobo em acreditar nessas coisas. Mas conforme você foi falando e eu fui vivendo e as coisas foram fazendo sentido, o que você falava com aquilo que estava acontecendo, veja, não foi o que eu falei, foi o que o Evangelho falou, não é o Arthur aqui, é a pregação do Evangelho. Então, conforme as coisas foram fazendo sentido na cabeça dessa pessoa, ela foi compreendendo a importância da palavra de Deus na vida dela. Então, nós devemos ouvir adequadamente. Se isso acontece, veja, quanto tempo levou, quantos erros aconteceram justamente por ignorar a palavra de Deus, para chegar num determinado tempo lá no futuro, você olhar para trás e falar assim, poxa, se eu tivesse dado ouvido antes. Então, para que isso não aconteça, é importante o quê? Dar ouvidos adequadamente à palavra de Deus. A pregação é o meio que Deus usa para outorgar salvação e bênção às nossas vidas. Onde quer que o evangelho seja pregado, é como se o próprio Deus viesse para o meio de nós. Então, quando você vai ouvir a palavra de Deus, você tem que ter consciência de que ela é o meio que Deus usa para a sua salvação. Aí você vai falar assim, mas Arthur, eu já sou salvo. Cristo morreu por mim, eu creio nisso. Veja que a Bíblia vai falar a respeito da salvação, não só como uma obra já consumada em Cristo, mas como um exercício da salvação, ou seja, o exercício da santificação. Que é o que esse exercício da santificação? É o transformar aquele homem, aquela mulher que você era antes da conversão, numa mulher, num homem, à imagem de Cristo. Uma pessoa melhor, deixar o pecado de lado para viver de acordo com as Escrituras. Então, quando a gente fala de salvação como um processo diário, nós estamos falando da santificação que só é possível por meio da pregação da palavra. Então, onde quer que o evangelho seja pregado, é como se o próprio Deus viesse para o meio de nós. Então, eu sei que eu sou pecador, eu sei que Cristo morreu por mim. Por isso eu não quero continuar, reconhecendo o amor de Deus, eu não quero continuar cometendo os mesmos pecados. Sabe quando você erra com os seus pais diariamente? Cometi esse erro hoje, com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, você errou hoje. Passa 5, 6 dias, você erra na mesma coisa. E você fala para a pessoa, não vou errar mais, isso não vai mais repetir. Você sabe que aquilo é errado. Passa mais um tempo, você erra novamente. Aquilo é constrangedor, não é? Então é justamente isso, esse constrangimento do pecado, todas as vezes que eu chego na presença de Deus, ele é transformado por meio da pregação da palavra, que vai chegar um determinado momento que Cristo, que o Espírito Santo vai tocar no meu coração e aquele pecado vai deixar de existir na minha vida, pois é por meio da pregação da palavra. Então, nós temos que chegar prontos, preparados para ouvir o que Deus vai dizer a nós, por meio da sua palavra, por meio do Evangelho. Como verdade, a Escritura pode ser confiável para hoje e para a eternidade. Não é uma coisa que ficou lá no passado, não é uma coisa que serviu para aqueles homens. A palavra de Deus, ela é eterna, ela atravessa os tempos e ela é tão importante para nós hoje quanto foi para a vida de Davi, quanto foi para a vida dos discípulos. Ela é fundamental, ela é verdade que pode ser aproveitada hoje, usada hoje. E quanto mais nós nos apoderamos da palavra de Deus para então tomar as nossas decisões, para então fazer aquilo que nós devemos fazer neste mundo, para assumir as minhas responsabilidades diante do Senhor que eu fizer, mas eu serei transformado por esta mesma palavra. Mas eu estarei cooperando para com este mundo caído, para que ele então possa ter um pouco do raio de luz que não vem de nós, mas vem do próprio Criador por meio de nós, no momento em que nós confiamos na palavra do Senhor. Então, como poder, a Escritura é o instrumento de Deus usado pelo Espírito de Deus para renovar as nossas mentes. Então, veja, nós devemos ouvir adequadamente a pregação, o Evangelho, confiadamente como sendo verdade, porque é poder de Deus para a transformação da minha mente e transformação do meu coração. É essa Escritura que vai mudar a minha vida. Você tem que ir para a igreja para ouvir o sermão com estes pensamentos em mente. Eu tenho que ouvir adequadamente a palavra de Deus.
O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 160, diz o seguinte: exige-se dos que ouvem a pregação da palavra que eles acolham com perseverança, preparação e oração, que comprovem o que ouvem com as Escrituras, veja, comprovar, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e ânimo pronto, como a palavra de Deus, que nela meditem e sobre ela conversem, e que a escondam no coração e manifestem os seus frutos em suas vidas. Então, veja, nós devemos perseverar, nos preparar e orar. Nós devemos comprovar aquilo que nós estamos ouvindo com aquilo que está escrito. Nós devemos receber estas verdades com fé, amor, mansidão e ânimo pronto. E como a palavra de Deus, como sendo o próprio Deus falando. Que nela nós meditemos sobre ela e conversemos também sobre ela. Nós devemos interagir entre nós, porque isso vai expandir a forma de entender as Escrituras. E que devemos, então, esconder essas verdades no nosso coração para a manifestação dos seus frutos em nossas vidas. Precisamos da sua palavra. Por isso que lá em Lucas 8:18 se diz: vede, pois, como ouvis. Vede como ouves. Você tem se preocupado como você tem ouvido a palavra de Deus? Pois é. Nós também devemos depender, não só ouvir, nós devemos depender. É o Espírito Santo que aplica as verdades ao nosso coração. Então, primeiramente, irmãos, o conhecimento não é o suficiente para a transformação das nossas vidas. Não é. Conhecimento pode nos tornar soberbos. Você quer um exemplo de como o conhecimento se torna soberbo? Por exemplo, eu escuto que alguma coisa é pecado. Então, o pastor pregou, e lá ele pregou a palavra de Deus e mostrou que como a fofoca é pecado, que Deus não gosta da fofoca, e como a fofoca humilha as outras pessoas, né? Levanta falso testemunho, né? Danifica a imagem da pessoa diante de outros, e de como Deus abomina, odeia a fofoca. Então veja só, você ouviu isso, aí você tá lá na igreja, ou você tá lá com os irmãos, e você vê alguém fazendo fofoca, alguém falando mal de outra pessoa. E você olha para aquilo e você fala assim, que absurdo isso daí. Olha o pecado, tá pecando, tá fazendo fofoca, tá falando mal dos outros, que coisa mais feia. E como que você vai agir? Você chega para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha o que fulano está fazendo, está fofocando. É a mesma ação. Veja, o conhecimento não te impediu de falar mal do seu irmão. O conhecimento não te impediu de levantar um falso testemunho contra o seu irmão, de denegrir a imagem do seu irmão. Você foi e falou, em vez de você ir lá e conversar com o seu irmão a respeito do problema, não. Às vezes você guarda para si, tá bom, não falo para ninguém, mas eu guardo para si. Quando a pessoa chega perto, assim, você age com indiferença porque você não gosta dela. É outra reação pecaminosa e orgulhosa de um conceito bíblico estabelecido. Você entendeu, mas a sua ação com aquilo que você está recebendo está errado. Você está respondendo ao pecado de maneira pecaminosa. Então, o conhecimento não é o suficiente. Nós dependemos do Espírito Santo para aplicar estas verdades ao nosso coração. É Ele que vai iluminar as nossas mentes, vai trazer lucidez para que eu possa perceber os momentos em que eu cometo esse pecado, para que eu não venha, para que eu possa então, por meio da oração, da confissão dos pecados e do perdão obtido por meio de Jesus Cristo, eu possa ser transformado de uma atitude pecaminosa para uma atitude que glorifica a Deus. Então, eu preciso me converter daquele mau caminho para um caminho bom. E quem é que vai fazer isso comigo? Não é a minha força de vontade. Não é o meu desejo de mudar. Eu preciso ser transformado de dentro para fora. E a única forma disso acontecer é por meio do Espírito Santo agindo no meu coração. E então, ele vai aplicar de tal maneira em que eu não vou mais cometer isso. Eu mudo o meu comportamento, eu mudo as minhas atitudes e recebo, então, a salvação. Ou seja,
a santificação de um processo, de uma atitude pecaminosa, para, então, uma atitude que glorifica a Deus. Porque a questão não é só não deixar de fazer, mas fazer no sentido contrário e ajudar outras pessoas a não fazerem também. Então, o Espírito Santo é que vai tanto aplicar essas verdades no nosso coração, quanto vai me instruir a agir de maneira correta para com os meus irmãos que cometem esse mesmo pecado. Então, a Escritura é um instrumento de transformação para renovar as nossas mentes e receber a aplicação por meio do Espírito Santo em nosso coração. E nós devemos também cultivar. Então, nós devemos ouvir bem a pregação, nós devemos depender do Espírito Santo para receber essas verdades da pregação e nós devemos cultivar uma forma de ouvir o sermão de maneira que seja produtiva. Como que eu faço isso, né? Precisamos cultivar o poder transformador da palavra. E algumas perguntas nós devemos nos fazer para receber a palavra de maneira adequada. Quando eu estou lá, vai começar o sermão. Eu estou ouvindo a palavra de Deus realmente? Minha cabeça não está preocupada com as coisas que eu tenho para fazer? Eu não estou lá somente para ver se Deus vai falar aquilo que eu quero ouvir? Lembre-se, todo dia, todo domingo, a palavra de Deus é pregada. E nós não vamos lá para ouvir aquilo que nós queremos, nós vamos lá para ouvir aquilo que Deus tem a falar. E todo sermão trata de um determinado pecado, trata de um determinado problema nas nossas vidas. E nós devemos, então, compreender esse pecado, esquadrinhar o nosso esse pecado no meu coração, para que eu possa, então, por meio da palavra de Deus, ser transformado para uma nova vida. Então, eu estou realmente ouvindo a palavra de Deus? Essa é uma pergunta. Pare e pensa nos últimos sermões que você ouviu. E procura lembrar se você realmente ouviu a palavra de Deus. Qual foi o último sermão que você ouviu? Qual foi o texto que ele pregou? E o que isso falou ao seu coração? Se você não souber dizer isso, você não está ouvindo direito a palavra de Deus. Você não está meditando naquilo que foi exposto. Você não está refletindo no impacto daquilo na sua vida. Você pode ser um daqueles ouvintes que ouviu e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Pode ser um daqueles ouvintes que tanto faz como tanto fez. Pode ser um daqueles ouvintes que acha que aquilo que está sendo falado não é para você, é para outra pessoa, né? Como se não fosse pecador. Então é bom parar e refletir se está ouvindo a palavra realmente ou não. Sou um bom ouvinte do evangelho proclamado ou sou apenas um ouvinte crítico e descuidado? Muitas vezes a gente fica só ouvindo só para falar mal. Esse pastor não prega bem. Eu gosto do sermão de fulano de tal. Fulano de tal prega melhor. Veja, você está sendo crítico. Por menor, né, que seja, por mais simples que seja, a pessoa que está pregando a palavra de Deus, ela está lendo o texto e ela está expondo. Sempre vai ter alguma coisa de útil. Sempre vai ter alguma coisa de útil, não. Vai ter verdades da palavra sendo expostas ali. Pessoas que estão querendo sermões bem elaborados, sermões brilhosos, né, como se fosse uma poesia dita, aquilo que fala sempre ao meu coração, que me leva às lágrimas, que apela para o emocionalismo. Pessoas que estão esperando esse tipo de coisa, esse tipo de reação no seu coração, elas estão querendo ser agradadas e não ser conduzidas pela palavra de Deus. Então, toda palavra pregada, ela aborda um pecado. Toda palavra pregada, ela revela algo do caráter de Deus. Toda palavra pregada, ela fala o que Deus fez por nós. Toda palavra pregada exige uma resposta minha com relação ao Evangelho. Como que eu vou agir daqui para frente? Como que eu vou viver daqui para frente? Percebe? Outra pergunta. Percebo que todo sermão aumenta a minha salvação ou condenação? Porque se aumenta a minha salvação, significa que eu vi e recebi e reconheci o meu pecado e entendi o que Deus fez por mim e agora eu vivo de maneira transformada. Ou aumenta a minha condenação, pois revelou um pecado que eu não tinha percebido que eu tinha.
E eu não consegui ainda entender o amor de Cristo e como ele cobre este pecado. Eu preciso entender como isso. Então, todo sermão, ele vai de alguma maneira aumentar a consciência da salvação e aumentar a consciência do nosso pecado. Então, preciso estar bem atento para que isso aconteça. Estou ensinando aos meus filhos como serem bons ouvintes, né? Esse fim de semana, minha filha pegou um lápis para poder pintar na hora do culto. Minha esposa teve que chamar, conversar com ela e falar que aquilo não é hora de fazer isso, que era hora de prestar atenção na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, imediatamente ela guardou o papel, guardou os lápis. Mas isso com criança não é uma coisa que você fala uma vez só. Isso vai acontecer uma, vai acontecer duas, vai acontecer três. Mas ela já está apta a entender que aquele é o momento em que nós estamos na presença de Deus. E assim nós vamos instruindo. E às vezes isso não começa lá, sentado no banco da igreja. Isso começa em casa. Ó, nós vamos para a igreja, nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Quando o pastor está pregando, ele está falando o que Deus quer de nós. Ele está apontando, então nós temos que prestar atenção no que ele está falando. E é esse valor que você tem para a pregação que vai ser incutido no coração dos seus filhos, que vai fazer com que ele vá para a igreja e ouça o sermão e queira aprender a ouvir e queira ouvir o sermão. É certo que a atenção das crianças, né, a ciência aí prova que as crianças suportam 15, 20 minutos e olhe lá de atenção. Quando, na verdade, na prática, nós vemos muitas crianças sentadinhas prestando atenção no culto quando elas são instruídas pelos seus pais. Então, toda criança tem seu tempo, nós devemos entender o tempo da criança. O que nós não podemos é deixar que ela aprenda sozinha. Nós temos que ir instruindo diariamente, constantemente, né? Firmemente. Para quê? Para que elas então venham a cada domingo se adaptando, se preparando para este momento. Certo? Conduza, então, preparando-se para a palavra pregada. Então, como que eu me preparo para receber a palavra de Deus? Primeiro, conduza a sua família em oração. Nós precisamos orar pela conversão dos pecados, dos nossos pecados, daqueles familiares que não se converteram ainda. Devemos orar por pelos aqueles que não creem do nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelo prédio onde eu moro, pelo quarteirão onde eu moro, pelas pessoas com quem eu estudo, que sentam ao meu lado. Precisamos conduzir a nossa família em oração para a conversão dos pecados, né? Precisamos conduzir a nossa família em oração para a edificação dos santos. Nós estamos sendo construídos por meio da pregação e nós devemos orar para que toda a igreja cresça em santificação por meio da pregação. Nós devemos orar para que a pregação glorifique o nome de Deus. Nossa, essa não é uma responsabilidade do pastor? Claro, o pastor, toda vez que ele vai preparar um sermão, ele vai orar para que Deus seja glorificado com aquele sermão. Mas essa não é uma missão somente do pastor. Essa é uma missão que envolve todos nós. Todos que estamos para ouvir o sermão, nós devemos orar pedindo que Deus seja glorificado por meio desta palavra pregada. Nós devemos orar pelas crianças, devemos orar pelos adolescentes, devemos orar pelos mais velhos, como família. Então, às vezes, né, orar por ouvidos atentos e corações que compreendam, tanto o meu, quanto dos meus filhos, da minha esposa, quanto dos meus irmãos que estarão comigo lá na igreja. Preciso orar. Orar por você mesmo, para que você não seja pego de surpresa, seja conduzido por pensamentos que não condizem com o momento, né? Orar pelo pecado. Orar como se você fosse um pecador necessitado. Que é. Nós somos. Às vezes nós não enxergamos o quanto nós necessitamos de Deus, porque nós ignoramos os nossos pecados. Mas quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, quanto mais nós conhecemos Deus, mais percebemos o quão pecador nós somos e quão necessitado de Deus nós somos.
É impressionante quando nós pegamos orações dos puritanos, orações como de Agostinho, e percebemos também como eles percebiam a sua miséria e o quanto eles falavam da necessidade que eles tinham de Cristo. Era mais necessário do que o ar, do que a água para eles. Então, devemos orar para que nós possamos perceber como nós somos pecadores necessitados. Devemos orar por nós mesmos para que possamos ser limpos da concupiscência da carne. E devemos orar por nós mesmos para confiar no poder purificador do sangue de Cristo para transformar as nossas vidas. Então, veja, esta é uma lista que nós podemos fazer junto com a família, em oração, antes de sair de casa, nos prepararmos para sair, para ir à igreja. Ó, nós vamos sair para a igreja, vamos fazer uma oração. Está aqui, ó, um checklist aqui de coisas que nós podemos orar antes de sair de casa, para que Deus seja... Imagina se toda a igreja faz isso, o coração dela está sendo preparado, o Espírito Santo vai agir de maneira mais intensa na igreja, a igreja vai ser mais importante no bairro onde ela está inserida, a ação do evangelho vai se expandir na minha vizinhança, no meu lar, no lar daqueles que congregam comigo, e o efeito do evangelho vai ser estrondoso, pois todos nós estamos preocupados com a mesma coisa, com a importância da palavra de Deus para a transformação das nossas vidas. 2. Tem aqui uma oração, por exemplo, de exemplo para que nós possamos compreender um pouco o que eu estou dizendo. Olha que linda esta oração. Senhor, quão real é o perigo de que não ouça bem. Dos 4 tipos de ouvintes na parábola do semeador, apenas um tipo ouviu corretamente. Olha a consciência dele de que ele pode ser aquele que não ouve. Ajuda-me, Senhor, a concentrar-me totalmente na tua palavra como ela chega a mim, para que não me aconteça de ouvir a palavra e contudo venha a perecer. Que a tua palavra tenha livre curso em meu coração, que ela seja acompanhada com luz, poder e graça. Olha que belíssima oração. Então, é assim, esse reconhecimento da nossa miséria vai aumentar a nossa dependência, que vai aumentar o interesse pela palavra de Deus, que vai aumentar o poder da palavra de Deus em nos transformar, a receptividade da palavra para que ela possa transformar as nossas vidas e vai então fazer com que eu seja cada dia uma pessoa melhor do que eu sou hoje, não melhor para a conquista deste mundo, conforme esse mundo quer ver você como melhor, mas cada vez mais parecida com Cristo. Venha com um apetite sincero pela palavra e desejoso para ouvir o Senhor. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Tem gente que só vai para a igreja como achando que só o fato de ir para a igreja já cumpriu com o seu papel. Veja, o que a Bíblia nos diz é que nós devemos ir e atentos, que é para ouvir, que sacrifícios não servem de nada. E ir só para falar que foi é um tipo de sacrifício, é um ritual que não serve para nada. O ir para a igreja é o desejo de ser instruído por ela. Não sei o que eu vou ouvir. Não sei o que será pregado, no sentido de que como aquilo vai trabalhar na minha vida. Senhor, que aquela palavra agora, que eu possa entender o meu pecado que está sendo pregado, conforme a palavra que está sendo pregada, para que eu possa me arrepender, me converter dos meus pecados e ser transformados por Ti. Esse tem que ser o apetite sincero nosso. Então, um conselho, prepare-se no dia anterior. Vai dormir mais cedo, já se coloque em oração pelo sermão, então já se debruce, no propósito de ter a sua vida transformada. Estude a passagem que será pregada, estude a passagem que será pregada. Na nossa igreja, nós fazemos sermões expositivos, contínuos. Nós pegamos um livro e expomos o livro inteiro. Nós abordamos a essência de cada passagem, o pecado de cada passagem, aquilo que como Deus revela a nós em cada passagem, cada domingo. Então, todo o texto, todo o livro é exposto em sequência.
Se você não sabe qual que vai ser, é só você ir lá no YouTube e ver qual foi o último sermão que foi pregado. E você já vai saber qual é a próxima porção que será pregada. Então, estude essa passagem, medite nela. Você já vai para o sermão com o seu coração preparado para ouvir aquilo que o pastor tem a dizer. Então, prepare-se no dia anterior, estude a passagem que será pregada, vá disposto à igreja, descansado, preparado, com vontade, para então ouvir a palavra de Deus. Medite sobre a importância da palavra pregada enquanto entra na igreja. Você não está indo lá para se encontrar com os irmãos. É claro, é uma alegria poder rever os irmãos, é uma alegria poder ter uma família tão grande que é a família da fé. Mas lembre-se, o principal motivo para o qual você está indo lá é a pregação da palavra. Afinal de contas, foi essa pregação da palavra que nos uniu como uma só família. Nada mais sensato do que dar a devida atenção a ela continuamente, para que a nossa família, então, essa grande família da fé, seja cada vez mais saudável, conforme a palavra de Deus. Os pastores são apenas embaixadores de Deus. Eles só estão lá como um instrumento de Deus. Não é o pastor X, não é o pastor Y, não é o pastor H, não é o pastor que vai fazer, que é melhor, que vai fazer mais efeito na minha vida. São só instrumentos nas mãos do Senhor. Estão lá para falar. O mais importante não é o pastor, o mais importante é a palavra de Deus. Ensine seus filhos que cada sermão conta para a eternidade. Ele vai fazer a diferença para a eternidade. Ser lembrados de tudo aquilo que nós aprendemos e como aquilo fez efeito nas nossas vidas. A cada domingo, você está recebendo alimento espiritual para a semana inteirinha. Por isso que eu falei, se hoje você já não lembra do sermão que foi pregado no domingo, é porque você não se dedicou, não deu devida atenção à palavra pregada. Pode ser um problema do pregador, que ele não expôs, que não tem um pensamento lógico, talvez eu não entenda. Pode ser uma certa dificuldade, às vezes cada texto traz a sua dificuldade na pregação. Pode ser aquele pastor muito bom hoje pregando uma coisa, amanhã pregando outra, você não entenda nada do que ele está falando. Mas se você tiver caderno, lápis, para que você possa anotar o pecado que aquele sermão aborda, para que você possa anotar quem é Deus, como que Deus revela por meio daquela passagem. Se você anotar o que Deus fez por você, naquele sermão, o que o pastor está falando que Deus fez por você por causa daquele pecado, e você anotar como meditar em como que você reage a esse sermão, e como que você vai aplicar isso na sua vida, você já vai ver como você tem material suficiente para pensar durante toda a semana a respeito do sermão do domingo. Então, isso não é desculpa, né? Não podemos deixar que a palavra de Deus seja menosprezada toda vez que eu vou para o domingo. Eu estou desperdiçando meu tempo se eu estou indo lá só para ver o pastor falar, sem interiorizar aquelas verdades que saem das Escrituras. Então, focalize nas palavras de Deus, lembrando-se que um dia você prestará contas de tudo o que você ouviu. O domingo, para você ter uma ideia, é tão importante o domingo, a pregação da palavra, que os puritanos chamavam de o dia da feira da alma. Nós vamos ao mercado, né, vamos à feira fazer compra dos frutos, fazer compra das frutas, fazer compra de alimento, porque nós precisamos de alimento para a semana inteira. Então, nós vamos um dia na feira para comprar aquilo que é necessário para a semana inteira. Hoje a feira está um pouco fora de moda, né? Poucas pessoas ainda vão à feira. Mas mesmo assim, a ideia é de que nós vamos fazer compras para ir atrás daquilo que é necessário para a semana inteira. E os puritanos então falavam que o domingo é o dia da feira da alma, é onde eu vou buscar alimento espiritual para a semana toda. Então, para você ter uma ideia de como eles consideravam importante a pregação da palavra. Lembre-se que ao entrar na casa de Deus, que você está entrando em um campo de batalha. Está faltando a palavra ali, mas muitos inimigos se oporão ao seu ouvir. Deem atenção a isso. Lembre-se então, ao entrar na casa de Deus,
que você está entrando em um campo de batalha. E esse campo de batalha, ele é real dentro de nós, internamente. Você pode estar distraído pelos cuidados e ocupações do dia a dia. Você pode estar tomado pelas concupiscências da carne, né, preocupado com outras coisas, preocupado, né, os jovens, adolescentes aí, né, que vão para a igreja só para ficar de olho na menininha que conheceu lá, as menininhas que estão indo para a igreja só para ficar de olho no menininho que conheceu lá, no jovem que acabou de chegar na igreja. Isso daí é o quê? É ser distraído do sermão pela concupiscência da carne. Ir com o coração frio, né? Eu estou vindo só por vir, não estou preocupado com o que Deus tem a me dizer. Né? Com espírito crítico, como nós já falamos, ir lá só para ficar criticando aquilo que o pastor está falando. Então, lembre-se de entrar na casa de Deus, que você está entrando em um campo de batalha. Chegue humildemente na presença do Senhor. Esvazie-se de todas essas influências e procure enxergar que você precisa daquilo que está sendo pregado. Se você for para a igreja com a ideia de que você precisa daquilo, você necessita daquilo, você sabe quando a gente toma aquela água, você está com sede, que ela desce assim, que é uma delícia, que você vai virando copo e aquilo vai te preenchendo, você chega a sentir a água se espalhando pelo seu corpo. Quando você entende a necessidade da pregação da palavra, você vai com esse desejo de tomar esta água, sabe? E esta água é a fonte da vida eterna, né? Jesus Cristo é a fonte de água da vida eterna. Então, nós vamos lá para ouvir a respeito disso. E outro problema é externamente. Você pode estar, por exemplo, distraído pelo tempo, né? Oxe, já pregou mais de 30 minutos, né? Eu vou perder o fantástico. Então, veja, você pode estar distraído pelo tempo, você pode estar sendo distraído pelo comportamento de outras pessoas, né? Você vê a criancinha se mexendo e você quer ficar falando que bonitinho. Mas agora não é hora de você falar que bonitinho. Toda criança vai ser bonitinho em todo momento. Espere acabar o culto, vai lá, converse com os pais, pegue a criança no colo. Nós estamos em tempo de pandemia, não vai fazer isso. Mas conforme as coisas se voltarem ao normal, nós já podemos então fazer essas coisas. Então, veja, podemos dar atenção devida, mas enquanto estiver pregando a palavra, esteja atento à pregação da palavra, né? Esteja atento aos ruídos, não deixe que os ruídos te distraem, ou pessoas que se movimentam, que levantam. A gente tem aquelas pessoas que não estão nem aí, não estão preocupadas, que a palavra não é fundamental para ela, que ela levanta o tempo todo. Tem aquelas pessoas que também têm problema, por exemplo, de pressão, que vão ao banheiro mais do que o normal. Mas, normalmente, pessoas que têm esse problema, elas já se preparam antes de ir para a palavra e conseguem, né, ouvir o sermão inteiro. Conheço muitas pessoas que têm problemas de pressão e que vão ao banheiro o tempo todo e que eles conseguem ficar tranquilamente no culto de 1 a 2 horas sem problema algum, contando claro, liturgia, pregação e ceia num todo, aí 2 horas, sem problema a pessoa fica. Então, lembre-se ao entrar na casa de Deus que você está entrando em um campo de batalha. Não permita que essas coisas tirem a sua atenção. Muitos inimigos, eles vão se levantar para que você não possa ouvir. Satã, por exemplo, Satanás, ele se opõe a você ouvir. Ele não quer que você ouça. Quando você for tentado, então, por Satanás, um puritano chamado Samuel Annesley aconselha: vai-te a orar da seguinte maneira: vai-te, Satanás, não mais te ouvirei. Se outros negligenciam a salvação, por isso devo fazê-lo? A perda da salvação deles me isenta da perda da minha. Por meio de Cristo eu te resisto. Veja, ele não está falando aqui da possibilidade de perder a salvação. É aquela salvação que eu falei, de que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a partir do momento que eu me livro do pecado, eu renasço para a vida. E veja, não é porque Cristo morreu na cruz por você que você está livre de todos os pecados. Agora eu tenho que fazer, como é que diz a palavra? Fazer morrer a minha natureza terrena para que eu possa viver na minha natureza espiritual, na minha natureza regenerada, na minha natureza cristã. Então eu preciso, né, perder a importância da palavra, é perder a oportunidade de me arrepender daquele pecado.
Eu necessito da palavra de Deus. E quinto, venha com uma fé que ama e que espera. Salmo 62:1 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Né? Às vezes nós estamos esperando que aconteça alguma coisa e a gente vai para a igreja querendo ouvir que Deus vai falar, que aquilo que eu desejo vai acontecer. Não. Minha alma espera pelo Senhor. O Senhor é que vai conduzir a minha vida. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e determinado, como Maria, a se colocar aos pés do Senhor para ouvir a palavra de Deus e para que ela seja exposta em seu coração. Então, esteja pronto a ponderar a palavra de Deus em seu coração, meditar. Aquele pecado que foi pregado não é para o seu irmão. Muitas vezes nós temos esse mesmo pecado que se manifesta de maneira diferente. É só nós meditarmos um pouquinho que nós vamos encontrar. Venha com temor reverente a Deus e sua palavra. Venha com temor diante do Senhor, para que a gente possa prestar um verdadeiro culto a Deus. E na dependência do Espírito, cultive tal amor pela palavra de Deus. Ouvi a palavra de Deus, ouvi o sermão, entendi as necessidades. Agora eu clamo a Deus que por meio do Espírito dele, estas verdades possam ser aplicadas à minha vida. Então dependo inteiramente da ação do Espírito Santo para que a minha vida seja transformada pelo amor de Cristo. Bom, irmãos, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Você tem estimado a palavra do Senhor? Espero que este estudo tenha ajudado os irmãos, então, a poder ir para a igreja com um pensamento um pouco diferente, mais dispostos a ouvir, mais preparados para ouvir, mais necessitados da palavra de Deus, prontos a serem transformados, a analisarem o coração, para que a palavra de Deus possa fazer sentido em nossas vidas. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até o próximo estudo, se assim Deus permitir.